dia! Vamos dar continuidade aos nossos devocionais do livro de Romanos e hoje no capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. E os versos 7 e 8, eles estão citando Salmos 32, 1 e 2. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que seriam herdeiros do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aleluia! Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mas para Deus, nada é impossível. Mesmo assim, não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Você crê? Eu creio. Amém? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Em Romanos, no capítulo 4, esse que nós acabamos de ler, Paulo, escreve essa carta aos Romanos e ele teve um encontro radical com Deus. A vida de Saulo foi transformada radicalmente e ele se torna Paulo, um pregador.
O evangelista, ele vai evangelizar, ele vai falar do amor de Jesus. E nós sabemos que lá, né, no livro de Atos, como nós lemos, já existia a igreja de Roma. E ela era composta por judeus e não judeus, seguidores de Cristo. As pessoas iam se convertendo, tanto judeus como não judeus. E ali em Roma existia essa igreja. Em uma determinada época, o imperador romano, Cláudio, ele expulsou o povo judeu de Roma. E aí depois, volta aí de 5 anos mais ou menos, eles retornam e eles foram autorizados para retornarem para Roma. E eles voltam novamente para aquele contexto ali da igreja. E quando eles encontram a igreja muito não judaica, em costume, prática, isso criou uma tensão, né, ali na igreja, de práticas e costumes. Peraí, isso aqui fugiu um pouco, né? Nós ficamos fora 5 anos, algumas coisas mudaram. Então Paulo, ele vai chegar ali nesse contexto, né, de modo que a igreja, ela estava dividida. Então, as pessoas, elas estavam ali discutindo sobre o modo como deveriam seguir Jesus, né? Alguns, deve celebrar e guardar o sábado, come coxa ou não pode, tem que circuncidar ou não tem que circuncidar. Então Paulo, ele chega ali e ele queria que essa igreja se unificasse, que ficasse todo mundo unido na mesma visão, com o mesmo pensamento. Em Romanos, nós encontramos a maior explicação de Paulo do Evangelho, das boas novas sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre a justiça de Deus, né? Ele falando sobre que Jesus é o Messias, é aquele que deveria de vir. Todos carecem da graça de Deus, tanto judeus como não judeus, enfim, toda a humanidade precisa de Jesus, precisa da graça do Senhor. Justificação significa se declarar justo. Só Jesus pode fazer. Eu não posso me declarar justa por mim mesma, mas Jesus, ele fez isso morrendo na cruz do Calvário. Foi por isso que ele morreu. Ele morreu para me justificar. E aí, quando ele faz isso, ele nos dá a oportunidade de ter uma nova família, de ter uma nova vida, de ter um novo futuro, uma nova perspectiva de vida. Foi isso que Jesus fez ao morrer na cruz. E as coisas são simples e às vezes a gente quer complicar. Mas isso, mas aquilo, a palavra de Deus diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ponto. Eu posso fazer todas as coisas, mas algumas coisas me convêm. Então aqui, né, no capítulo 4 de Romanos, Paulo, ele enfatiza quem pode fazer parte da aliança de Deus. E aí ele diz: todos, porque todos foram justificados. Aqueles que creem, aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Ele lembra ali de Abraão, né, que ele foi declarado justo. Abraão e Sara, eles creram pela fé que eles poderiam ver as promessas de Deus se cumprirem através da vida deles, já avançados em idade. Né? Tudo bem que ali no percurso eles quiseram dar um jeitinho na promessa de Deus, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas o importante é que eles creram. E aí eles tiveram, né, Isaac, o filho da promessa, e eles foram pais de gerações, de nações. E o caráter justo de Deus, ele quer salvar a todos. O caráter justo de Deus quer salvar a todos, sem exceção. Que eu e você, nós possamos fazer parte dessa igreja, desse movimento, né, de Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou por nós, por mim e por você, para nos justificar de todo pecado. E nós que cremos, temos a certeza da salvação e a convicção de que um dia nós iremos olhar nos olhos do Senhor e sermos gratos a tudo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é. Ele é um Deus justo, poderoso, amoroso e está disponível para todos nós que cremos, que abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.